Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Tem gente, como eu falei no início, que está descendo da morte, da vida, para ir para a morte. Tem gente que está descendo sem a companhia de Jesus para ir para qualquer lugar. Tem gente que está saindo de casa só para acompanhar uma multidão morta. E com esta atitude eles só estão descendo. Mas no meio dessa geração tem outra multidão do outro lado que anda com Jesus, que ouve Jesus, que quer ver o que Jesus está fazendo e está participando daquilo que Jesus está fazendo, subindo. Para chegar aonde? Numa cidade graciosa. Para chegar aonde? Numa cidade cheia de beleza, para chegar aonde? Numa cidade que fica alta. Enquanto o mundo está andando e caminhando para a morte, tem uma geração no meio dessa geração que está dizendo: Nova Jerusalém é o meu lugar. Nova Jerusalém. Irmão, deixa eu falar para alguém aqui que ainda crê que Jesus está vindo, que ainda crê que não vai experimentar da morte, que ainda crê que não vai passar pela tribulação, porque nós seremos arrebatados. Nós seremos raptados da face desta terra, e alguém vai chegar nessas portas e vai dizer: cadê aquele povo? E outro alguém que conhecia a palavra vai dizer: eles estavam subindo e a gente não estava vendo. Eles estavam subindo e a gente estava zombando. Eles estavam subindo e a gente estava na mesa de um bar, gastando nosso tempo da vida para a morte. Mas tem uma geração que não desiste de subir, e esta geração está aqui nesta noite, e eu tenho uma palavra para liberar para você. Continua subindo, porque o teu alvo não é aqui. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 7. E o versículo é o 11. Aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levaram pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Espírito Santo da glória e do poder de Deus, estás aqui nesta noite. Percebo que nada tenho de mim mesmo para a tua igreja, mas declaro que sou dependente da tua revelação nesta noite. Fala conosco, pois nós necessitamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: diga para quem está do seu lado: você anda com Jesus, e quem anda com Jesus é diferente. Irmãos, eu quero saudar você que está em casa com um bem-vindo. Esqueci meu lenço. Glória a Jesus. Saudar quem está em casa com bem-vindo. E queria pedir para vocês convidarem 2 ou 3 pessoas aí, porque eu tenho uma palavra de Deus para você. A igreja pode tomar o seu assento? Irmãos,
Nós estamos diante de um acontecimento este que marcou a vida de uma mulher. Porque nós podemos analisar algumas coisas nesse tempo vivido aqui neste lugar. Neste mesmo texto, obrigado, amado. Nesse mesmo texto, do capítulo 7, acontecem 3 coisas que são iguais. A primeira a Bíblia diz que perto da casa do centurião, na porta da casa do centurião, chegando perto da casa do centurião, o rapaz dele foi curado. No segundo texto, a Bíblia vai dizer nesse mesmo tempo, que perto da porta da cidade tem alguém que está morto e vai ser ressuscitado. E no terceiro texto, do mesmo capítulo, está dizendo que ele chegou perto de João Batista e dos discípulos. Então é sempre bom manter Jesus por perto. Deixa eu dizer algo para você aqui, não faça questão de muita coisa na sua vida, mas faça questão de uma coisa, deixa Jesus por perto. Porque quando Jesus está por perto, não é garantia de probabilidades que deem errado. Não. Mas manter Jesus por perto é ter um socorro sempre pronto ao nosso lado. E sabe o que eu acho interessante? É que o escritor começa dizendo, aconteceu. Por quê, pastor? Porque acontece quando Jesus está perto. E acontecimentos marcam a nossa vida. E acontecimentos que marcam a nossa vida. Por quê? Porque o que Jesus está para manifestar na sua vida vai marcar você. Não, só acreditou 2. É culto avivamento, irmão. Culto de avivamento significa culto de vida, 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 vida. Vai marcar o que Jesus vai fazer acontecer na tua vida. Vai entrar na história o que Jesus vai fazer acontecer na tua caminhada. Só que nesse texto aqui eu quero fazer uma comparação. Com o que, pastor? Com dois tipos de pessoa. Pessoas que andam com Jesus. Porque o texto vai dizer que Jesus está indo a Naim. Com pessoas que estão andando com ele. Irmãos, pessoas que andam com Jesus têm características diferentes. Pessoas que andam com Jesus têm modelos diferentes. Pessoas que andam com Jesus têm sorriso diferente. Pessoas que andam com Jesus têm um brilho no rosto diferente. E a segunda parte, pastor, andava com um morto. E eu preciso que você entenda algumas coisas para nós podermos entrar nesse contexto. A Bíblia diz, e o autor ao texto escreve dizendo, e Jesus foi em uma cidade chamada Naim. Diga depois de mim, cidade chamada Naim. Foi muito bom o escritor quando escreveu, não sendo redundante, mas foi muito bom quando ele colocou uma cidade. Ele foi muito gracioso quando escreveu isso, porque na verdade era um vilarejo de 7.000 habitantes. Todo mundo se conhecia. Naim era um lugar muito pequeno. Naim era um lugar que não dava para chegar de qualquer jeito, não era qualquer acesso. Porque, porém, sendo pequeno, o nome de Naim no grego quer dizer algo muito especial. Por quê? Porque Naim significa cidade da beleza. Naim significa cidade graciosa. E mais interessante ainda, Naim estava edificada sobre os montes. Ou seja, a cidade era pequena, mas era graciosa. A cidade era pequena, mas tinha beleza. A cidade era pequena, mas estava em cima. Então não precisa ser grande para ter alguma coisa de Deus. Não precisa Deus fazer algo na sua vida para que você viva a beleza de Deus na sua história. Não, você já pode viver. A cidade é pequena, tem poucos habitantes, mas tem beleza, é graciosa, é no alto e Jesus vai entrar nela. E sabe o que eu acho interessante? É que tem uma multidão que está andando com Jesus. Essa cidade tem 7.000 habitantes.
E a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos, porque muitos dos seus discípulos, deixa eu só abrir um parêntese aqui. Porque muitos dos seus discípulos, pastor, se só tem 12 discípulos, engana-se você. Não só existiram 12 discípulos. Quando você vai ler o Novo Testamento, você vai ver várias partes, a Bíblia dizendo, e os seus discípulos iam com ele, e muita gente acredita que era só os 12, ou só 11, ou só 7 que andavam. Não. Porque discípulo faz discipulado. Discípulo gera mais discípulo. Pastor, qual é a primeira característica de ser um discípulo? Um discípulo tem vontade de gerar outro. E uma igreja acomodada, ela precisa entender qual é o papel do discípulo. Porque quem gera ovelha é ovelha. E você vai frutificar não é aqui em cima do púlpito. Porque aqui é o menor lugar, irmão. Aqui é mais rápido. Aqui eu sempre digo para os meninos que me acompanham, eu digo que a parte mais fácil do pastoreio está aqui em cima. O discipulado está aí embaixo. O desafio está aí embaixo. E falar de Jesus, viver Jesus, ser instrumento. Irmão, como é bom alguém ser instrumento de Deus na vida de alguém. Eu posso testemunhar que eu estou aqui, muitas pessoas foram instrumentos de Deus na minha vida. E esses são discípulos. Hoje de manhã eu estava num local, no centro da cidade, resolvendo algo. E de repente eu parei num lugar, porque meio-dia, perto de meio-dia, já vem aquela fome. E eu, Jesus, me ajude. Venha cá, Espírito Santo. E eu passei, eu não ia almoçar ali. Por quê? Porque eu estava com pressa. Mas quando eu passei, que o cheiro passou perto de mim, eu digo, é mais forte do que eu. Aleluia. E eu entrei, quando eu entrei, comi, tomei o meu suco de limão, glória a Jesus. Terminei, comi minha saladinha, tudo light, glória a Deus. Aleluia, quando eu terminei, eu estava no caixa. E no caixa eu ia pagar e tinha uma mulher na minha frente. Quando ela estava na frente, o Espírito Santo disse, pago dela. Eu digo, eita Jesus, pago mesmo. E aí ela veio com o dinheiro na mão. E quando ela veio com o dinheiro na mão, eu disse, dona, me dê aqui sua comanda. Ela disse, senhor, eu vou pagar. Me dê aqui, por favor. Tá certo. Eu digo, pode ir em paz. Ela olhou e disse assim, glória a Deus. A paz do Senhor. Porque o discípulo tem cheiro de discípulo. O discípulo tem ouvido de discípulo. O discípulo não é aquele que Jesus só manda em outras áreas da vida dele, mas não manda na área financeira. Não. Ele é discípulo também. Aí ela chegou, aí a Bíblia diz que tem duas multidões aqui. A multidão dos discípulos, e esses discípulos não são só os 12. Porque os 12 já ganharam mais 12. Os 24 já ganharam 48. E aí foi se multiplicando. E como você prova isso? Natanael. A Bíblia diz que Natanael foi evangelizado através de um discípulo. E quantos outros discípulos? E quando Filipe vai falar para Natanael, ele diz assim, olha, tem alguém acerca de quem profetizaram que ele chegou. Aí Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe diz, vem ver. Por quê, pastor? Porque o discípulo tem outra cara. Primeiro, o discípulo gera discípulo. Segundo, o discípulo tem outra característica. Ele tem convicção no Deus que ele serve. Não, deixa eu dizer para você. A diferença do seguidor para o discípulo é que o seguidor tem dúvida. Dúvida da fé. Dúvida da Bíblia. Dúvida disso. Dúvida daquilo. Mas o discípulo diz, vem ver. Tu não vai se arrepender nunca, Natanael. Quando Natanael chega perto de Jesus, Jesus já tem uma palavra para ele. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael, ele diz assim, como é que o senhor me conhece? Ele disse, eu te vi antes de Filipe te chamar. Olha a revelação. Antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Pastor, que figueira era essa? Conta-se o historiador Flávio Joséfo que Natanael era contemporâneo de Jesus. E por ser contemporâneo de Jesus, no dia que Jesus, na ameaça de Herodes, ele poderia morrer também. E a sua mãe o escondia quando bebê debaixo de folhas de figueira. Só que quando ele completa 15 anos, a mãe conta esse segredo para ele. Diz, não conta para ninguém, porque se alguém souber, pode denunciar até um soldado e mandar te matar de novo. E era o segredo da vida de Natanael. E quando Jesus encontra Natanael, Jesus diz, eu te vi com 2 anos de idade, quando tu estava debaixo da figueira. Eu te guardei, eu te preservei. Alguém chega aqui hoje e diz, pastor, eu quero agradecer um livramento que Deus me deu, que eu ia levando uma topada ali. Não, Jesus já te livrou desde o ventre da tua mãe.
Desde o vento que Ele tem propósito com você. Tem gente que nem era para estar aqui hoje, mas Deus vem preservando a tua vida. Ele está dizendo, eu já te vi há muito tempo. Eita glória. Eu já te vi faz muito tempo. Eu conheço a tua história, eu acompanho a tua história de antes. Você nem sabe quantos livramentos eu já te dei. Eu te vi. Aí a Bíblia diz que esses que são discípulos estão no meio de uma grande multidão, andando e caminhando com Jesus há algum tempo. E Jesus está indo para Naim. Jesus está subindo. Para ir para Naim tem que subir. A multidão também está A multidão que anda com Jesus, ela nunca desce. O alvo da multidão é sempre subir, porque Jerusalém fica em cima. Filipenses diz, pensai nas coisas que são do alto, falai as coisas que são do alto, vivei as coisas que são do alto. Essa é a diferença dos discípulos. Mas pastor, qual algumas características dos discípulos? E qual algumas características da multidão que está descendo? Porque uma está subindo e outra está? Uma está subindo e outra está? Se Naim fica em cima, uma está subindo e outra está descendo para ir para o cemitério. E aqui eu aprendo muitas lições. E a primeira lição que eu aprendo é que tem gente que está descendo da vida para ir para a morte. A primeira lição que eu aprendo é que tem gente que está deixando as coisas de Deus para viver coisas passageiras que duram 5 segundos, 3 segundos. E dizendo que continuam seguindo a Jesus. Não, na verdade estão descendo para a morte. Estão descendo para o cemitério. Sabe o que eu acho interessante? É que tem gente que sai de casa para andar com o morto. Para estar com o morto. Para andar na multidão do morto. Aquele morto, aquele defunto que estava sendo levado ali, uma multidão caminhava com ele. E deixa eu falar uma coisa para você, não é porque está morto que não tem multidão que acompanhe. Porque às vezes é uma multidão que está acompanhando, mas alguém que já está morto. Deixa eu falar uma coisa para você, engajamento, ser famoso, ter muitos seguidores, não significa que está andando para a vida, nem andando para cima não. Às vezes está andando para baixo, está caminhando para baixo, está andando com o morto, é morto e está levando uma multidão atrás junto. E a Bíblia diz aqui, que eles estavam andando para baixo, descendo com o morto. E sabe o que eu acho interessante? Sabe qual é a diferença da multidão que anda com Jesus e a multidão que anda com o morto? Pergunta para mim, qual é? É que a multidão que anda com o morto não precisa e não depende de Jesus estar no meio dela. Ele só quer saber se tem multidão no meio. E a multidão que está subindo, ela só sobe porque Jesus está no meio dela. Aí eu encontro Moisés dizendo, Senhor, manda anjo não. Se a tua presença não for comigo, não me faça nem subir daqui. Por quê? Porque Moisés entendeu que sem a presença não dá para andar. Infelizmente tem gente que aprendeu que sem a presença dá para caminhar. Mas tem um grupo de pessoas apaixonadas por Jesus. Tem um grupo de pessoas que não desistiram da sua fé. Tem um grupo de pessoas que estão passando por luta, tribulação, dificuldade. Mas eles disseram, se Jesus não estiver na multidão, eu não vou. No meio daquela multidão tem muitas motivações. Porque Naim é um vilarejo. E como é um vilarejo, todo mundo conhece todo mundo. E como é um vilarejo, cidade do interior que é muito pequena, tem muita gente que precisa ver para poder contar a história certa. Então no meio daquela multidão tem várias motivações. Tem gente que está ali para consolar aquela mulher. Só que tem gente que está ali dizendo, essa mulher é amaldiçoada. Por quê? Porque já é a segunda vez que ela leva um morto da casa dela. Primeiro foi o marido e agora o filho. Tem coisa errada na vida dela, ela é amaldiçoada. Tem gente que está andando na multidão, mas não é porque quer consolar a mulher. É porque quer ver o que está acontecendo na vida dela. E pelo contrário, vai sorrir, vai se alegrar, vai bater palma e vai dizer que tem algo de errado na vida dela. Só que sabe o que é que eu acho interessante? É que independente destas motivações, aquela mulher tinha uma motivação. E a motivação dela é tristeza.
Por que ela está triste? Por que ela está angustiada? Porque a segunda vez ela está passando por um problema difícil na mesma área da sua vida. E eu não sei se você já passou algum problema recorrente na sua vida. Problemas que você disse assim, de novo. Eu estou passando por isso, de novo. Eu estou passando por isso naquela mesma área. Já foi aquele ano que eu vivi, já foi aquela dificuldade que eu vivi, já foi aquilo que aconteceu comigo. Essa mulher estava vivendo um problema recorrente. Não era uma novidade. Não era algo. E tem gente, irmãos, tem gente aqui nessa noite que estão vivendo problemas recorrentes. Na área sentimental, na área financeira. E diz assim, desde que eu me entendo por gente, eu estou passando por essa dificuldade. Desde que eu me entendo por gente, que eu estou passando por este mesmo problema. Mas sabe o que eu acho interessante? É que aquela mulher não tinha ninguém para enterrar o filho dela. Ela teve que ir. Ela teve que caminhar. E eu aprendo aqui, mesmo com as maiores dores da nossa vida, dá para caminhar. Mesmo com as coisas recorrentes que nós passamos na vida, nunca vai dar para parar de andar. Por quê? Porque, na verdade, o morto que é seu só carrega você mesmo. E ela está cumprindo um papel, ela está indo fazer o papel dela, mesmo com dor, mesmo com aflição, mas ela está indo entregar. Só que neste período de tempo tem alguém que está subindo. Enquanto alguém na multidão está descendo, Jesus está subindo com a sua multidão. Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Tem gente, como eu falei no início, que está descendo da vida para ir para a morte. Tem gente que está descendo sem a companhia de Jesus para ir para qualquer lugar. Tem gente que está saindo de casa só para acompanhar uma multidão morta. E com esta atitude eles só estão descendo. Mas no meio dessa geração tem outra multidão do outro lado que anda com Jesus, que ouve Jesus, que quer ver o que Jesus está fazendo e está participando daquilo que Jesus está fazendo, subindo. Para chegar aonde? Numa cidade graciosa. Para chegar aonde? Numa cidade cheia de beleza, para chegar aonde? Numa cidade que fica alta. Enquanto o mundo está andando e caminhando para a morte, tem uma geração no meio dessa geração que está dizendo, Nova Jerusalém é o meu lugar. Nova Jerusalém. Irmão, deixa eu falar para alguém aqui que ainda crê que Jesus está vindo, que ainda crê que não vai experimentar da morte, que ainda crê que não vai passar pela tribulação, porque nós seremos arrebatados. Nós seremos raptados da face desta terra. E alguém vai chegar nessas portas e vai dizer, cadê aquele povo? E outro alguém que conhecia a palavra vai dizer, eles estavam subindo e a gente não estava vendo. Eles estavam subindo e a gente estava zombando. Eles estavam subindo e a gente estava na mesa de um bar, gastando nosso tempo da vida para a morte. Mas tem uma geração que não desiste de subir, e esta geração está aqui nesta noite, e eu tenho uma palavra para liberar para você. Continua subindo, porque o teu alvo não é aqui. Aleluia. Jesus está chegando perto da porta da cidade, porque o lugar mais importante da cidade era a porta. Na cidade não tinha shopping, na cidade não tinha praça, na cidade não tinha parque, mas tinha uma porta. Juízes julgavam a porta, os advogados ficavam à porta, os benefícios chegavam à porta. E Jesus chega no lugar mais importante para encontrar a cidade inteira. Você já parou para pensar que Jesus vai tomar emprestado o cenário que você está passando para alcançar outras vidas? Não, você não entendeu não. Jesus vai tomar emprestado o que a mulher está passando, a dor da mulher, a recorrência da mulher, só porque Ele quer um encontro de multidões naquele lugar. Por quê, pastor? Porque o milagre da mulher vai alcançar a cidade, está escrito. Como assim, pastor? O teu testemunho vai alcançar casamentos que estão falidos. O testemunho das tuas finanças vai alcançar quem está caído financeiramente. Aí você pergunta para Jesus, por que não chegou? Por que Jesus está dizendo, eu vou chegar na hora certa, porque primeiro eu estou reunindo a multidão, aleluia. Primeiro eu estou chegando na porta da cidade para fazer algo na tua vida, mas que vai servir de testemunho para os outros. A tua família precisa conhecer Jesus e eles não querem vir para a igreja.
deixa eu falar para esse grupo aqui que está mais avivado aqui. Estou brincando. A tua família precisa conhecer a Jesus, mas eles não querem vir para a igreja. O que é que Jesus vai fazer? Ele vai na porta de Naim. Ele vai criar uma situação. Agora, eu sei que você vai parar de dar glória agora. Talvez essa situação que Jesus crie seja até permitindo a morte de alguém. Seja até permitindo a dificuldade de alguém. Mas a Bíblia diz que os que confiam, Salmo 125, no Senhor, são como montes de Sião. Por quê? Porque o que começa não significa que termina. O livro de Ruth começa com 3 enterros e termina com um casamento. O livro de Jó começa com 10 mortes e termina com 20 filhos. Então não é como começa. Não é como está no meio, é como vai terminar. E eu tenho uma palavra de Deus para alguém que está aqui nessa noite. Eclesiastes 5:7. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Só que deixa eu falar uma coisa, só chega no fim quem tem coragem de correr a corrida toda. E geralmente o corredor fica cansado quando já está perto do fim. Quando está perto do fim ele pensa em desistir. Quando está perto do fim ele pensa em parar. E a corrida de Deus é diferente. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque a corrida de Deus não tem lugar número 1, número 2, número 3. A corrida de Deus tem uma faixa dizendo é para quem chega. É por isso que no Apocalipse você vai ver dizendo, ao que vencer. Ele não disse, corre para chegar primeiro. E se tu quiser ir na frente, pode ir, eu fico aqui. Eu não estou com pressa de ir, não. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Na corrida de Deus é quem atravessa a faixa. Na corrida de Deus é quem chega lá. Só que naquela corrida não tem desculpa. Nessa corrida não tem como dizer, não dá. Me feriram, me mataram, me caluniaram, fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram aquilo. Naquela corrida, você tem que chegar. E o que é que está acontecendo com você? Deus está dizendo que mesmo carregando algo morto, tem como você caminhar. Tem como você andar. Tem como você viver o que Ele tem preparado para a sua vida. Aí a Bíblia diz assim, levavam o defunto. Interessante, agora eu vou falar igual o pastor Jackson. Pode procurar que essa mensagem não é dele não, viu? Vou falar igual o pastor Jackson agora. Interessante que o menino estava morto. Só que Jesus estava vivo. O menino ia ressuscitar. E Jesus ia morrer. E a vida estava encontrando com alguém que estava morto. E quando a vida de Deus chega, o morto pode até estar, só que não permanece. Não importa a situação morta que esteja na tua vida hoje. O que eu tenho de Deus para a tua vida hoje é que não vai permanecer. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que ele chega. E quando ele chega, não está falando de um filho. Não está falando do filho, está falando de um defunto. Por que está dizendo defunto? Para que não haja dúvida de que realmente morreu. E a Bíblia diz que esse defunto, ele estava sendo carregado. E carregado num esquife. E a Bíblia diz que Jesus chega. Interessante que quando Jesus chega, o que era de mais urgente aos olhos humanos era Jesus ressuscitar o morto. Mas se eu te disser que foi a última coisa que Jesus fez naquele momento, foi ressuscitar o morto. Por quê, pastor? Porque se eu te disser que aquilo que você tem mais urgência não é a urgência de Deus. Se eu te disser que aquilo que você tem mais pressa não é a pressa de Deus. E se eu te disser que aquilo que você está mais preocupado não é a mais preocupação de Deus. É não, pastor? É não. O que é que mais preocupa Jesus? Você. Por quê? Porque ele não chega no cenário do milagre e diz assim, defunto, tua mãe já sofreu muito, peraí, o marido já morreu, aí eu já vou fazer o milagre mesmo. Jesus não tem ansiedade, TDAH. Jesus? Não.
Jesus não sai atropelando as coisas. Porque, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Jesus não estava com pressa, na mesma pressa que você tem. Você chegou aqui nessa noite dizendo: Senhor, minha causa, aquele problema, resolve. E Jesus está dizendo: se eu te disser que eu vou resolver algumas coisas antes de resolver aquilo que você está me pedindo. Se eu te disser que eu vou visitar algumas coisas antes de visitar quem você está me pedindo. E se eu te disser que primeiro, antes de visitar o morto, eu visito você. Por quê, pastor? Porque Deus não quer uma restauração, Ele quer restaurar você. Deus não quer mais um milagre no teu currículo, Ele quer fazer um milagre em você. Deus não quer mais uma ressurreição na tua história, sabe por quê? Porque Ele já tem poder de fazer isto. Mas aquilo que você tem pressa, Jesus não está com pressa de fazer. Por quê? Porque existem algumas prioridades na lista de Jesus. Não adianta querer que Jesus resolva o morto quando você precisa de vida. Não adianta querer que Jesus levante quem está caído quando você precisa ser levantado. Não adianta você pedir para Deus ressuscitar o teu casamento, a tua vida, isso, aquilo, quando a tua vida espiritual ainda está morta. É por isso que quando ele chega em Naim, a prioridade de Jesus é diferente da nossa. E a primeira visita de Jesus em Naim foi com a mulher. E a Bíblia diz que quando ele chegou, ele olhou para ela, ele viu a situação dela. Ele contemplou a situação dela. E a Bíblia diz assim: ele moveu-se de íntima compaixão. E a palavra que Jesus libera para ela é: não chores mais. Pastor, por que Jesus não ressuscita primeiro para depois enxugar a lágrima? Porque eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que ainda vai ter que levar o morto, que ainda vai ter que conviver com alguma situação morta, mas vai ter que parar de chorar. Por quê, pastor? Porque aquele choro não era o choro da presença de Jesus. Esse choro não pode cessar na nossa vida. A gente tem que chorar na presença. Aquele choro era o choro da situação. E as lágrimas que nós derramamos na situação, elas são perdidas. Mas tem uma diferença: as lágrimas que nós derramamos diante dele são recolhidas. As lágrimas que nós derramamos na situação são perdidas, mas as lágrimas que nós derramamos aos pés dele são recolhidas. Por que Jesus precisava cessar o choro dela? Porque Jesus precisava visitar o emocional dela. Jesus precisava colocar, antes de Jesus entregar o filho para ela, Jesus precisava acalmar os nervos dela. Jesus precisava colocar a pressão dela no lugar. Jesus precisava colocar a vida dela no lugar. Por quê? Porque capaz de, quando ela visse o morto, na situação que ela estava, ela morrer também. Porque tem gente que pensa que o sistema emocional dele está ruim só para coisa ruim. Mas às vezes está tão ruim que até uma notícia boa te abala. Às vezes até uma notícia boa você olha e diz: isso não é Deus não, isso não é Jesus não. E Jesus está dizendo: vem de mim, filho. Só que primeiro eu visito você, primeiro eu curo você, primeiro eu saro você. É por isso que quando Jairo chega para Jesus, diz assim: entra lá na vida da minha filha, cura lá minha filha. Para quê, Jairo? Para que ela sare e viva. Porque não adianta viver se não for sarado. Só que tem muita gente que diz: visita minha filha para quê? Para que ela ressuscite. Visita minha filha para quê? Para que ela cure. Visita minha filha para quê? Para que ela levante. Porque nós queremos logo o resultado. E Jairo está dizendo: não, eu quero passar pelo processo. Primeiro eu quero que ela sare. Primeiro eu quero que o Senhor toque na vida dela para ela nem com sequela ficar. Porque eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus, quando faz, ele faz tão bem feito. Ai meu Deus, eu estou sentindo aqui um arrepio da ponta do pé até a pé da cabeça. Jesus, quando faz tão bem feito, que ele não deixa sequela. Ele está mandando dizer para alguém que entrou aqui nesta noite: a obra que eu comecei, eu vou concluir. Aí a Bíblia diz que Jesus chega, vendo-a, moveu-se de íntima compaixão e olhou para ela e disse: não chore.
Parece que Jesus é um pouco insensível. Porque se fossem nós apressados, tome seu filho, chore mais não, minha filha. Mas ele está dizendo, no evangelho, no meu reino, primeiro você enxuga a lágrima. Primeiro eu resolvo você. Primeiro eu curo você. Primeiro eu trato você. Primeiro eu liberto você. Primeiro eu transformo você. Primeiro eu restauro você. Primeiro eu saro a tua vida. Para que algumas coisas sejam restauradas. A Bíblia diz que a sogra de Pedro estava em casa. Quando Jesus chega, ele tomou ela pela mão. Ela se levantou. E depois que ela levantou, a febre a deixou. Porque tem febre que não vai deixar antes. Tem libertação na tua vida e na tua casa que não vai deixar, vai acontecer no processo. Por quê, pastor? Porque teve muita gente que recebeu e correu. Teve muita gente que recebeu aquilo que queria e já não está mais na presença de Deus. Porque só queria presente, não queria herança. E Jesus sabe quem tem parte com Ele, quem tem parte com presente, quem tem parte com herança. Tem uma geração que está interessada somente nas coisas. Primeiro, Jesus não é tão desinteressado das coisas que Ele vai a um lugar que ninguém vai. Esses dias eu fui chamar um irmão aqui para a igreja para cantar. Ele perguntou qual é o aeroporto mais próximo da cidade. Quantos quilômetros tem um aeroporto para ir para poder cantar? Eu digo, coisa linda, Jesus. Paola, eu lembrei de você. Jesus foi para Naim com 7.000 habitantes. A menor cidade que Jesus pisou foi Naim. Para fazer um dos maiores milagres. E às vezes os homens não querem pisar. Porque não vai ter multidão. Porque o aeroporto fica distante. Porque não tem um carro do melhor nível para levar eles não podem pisar. Só que o que eu acho lindo de Jesus é que ele anda no meio da multidão. Jesus vai reunir aonde? Na rua. Não emprestaram Jesus a chave de uma sinagoga para o Senhor, não tem problema não. Ainda tem a montanha para eu fazer milagre. O que significa isso? Tem muita gente apegada com estrutura. Jesus está apegado com vidas. Do que adianta ter estrutura onde não há vida? Do que adianta ter um carro que ninguém pode nem botar o pé? Do que adianta ter uma casa que tu vai botar um pano de chão na frente, vai dizer pisa aqui, pisa ali? Jesus está dizendo, onde eu piso pode até sujar, mas o que eu tenho para fazer vai trazer vida, vai trazer esperança, vai trazer alegria. Eu não estou apegado com estrutura, eu estou apegado com a tua vida. Jesus quer curar alguém aqui de toque, transtorno obsessivo compulsivo. Pisa não, aqui não, que tem poeira nos pés. Seja curada, minha filha. Receba a cura. Porque isso é estrutura, vai ficar. Eu quero fazer a obra do Senhor, pastor. Está pronto para abraçar o canceroso? Conheço uma irmã que ela contou um testemunho que quando ela chegou na África, ela disse, meu sonho é ir para a África. Chegou numa pessoa que estava tuberculosa, com uma doença, além da tuberculose, mais contagiosa, que ficava no terceiro quarto da casa e nem o médico entrava lá. Irmã Jo Benedites. E ela chegou lá e o Espírito Santo disse para ela, entra no quarto. Meu Deus. Elebre, achai. Mas como é que a gente está, pastor? Imunizado. Será que a gente está pronto para abraçar alguém que pode transferir uma doença para a nossa vida? Sabe por quê? Porque um dia um leproso chegou perto de Jesus e todo mundo saiu correndo. Jesus disse, vem para perto. Eu gosto de gente que corre de você. Por quê? Porque tem gente que estava com medo de pegar a lepra, mas Jesus estava dizendo, o que eu tenho, o que tu tem não pega em mim não, agora o que eu tenho pega em tu. Um dia eu cheguei numa casa, que a irmã quis me fazer tanto medo, e às vezes a pessoa não faz a obra porque tem medo. Cuidado com aquilo que você escuta para não gerar medo no seu coração. Tenha cuidado, viu, que o demônio está aí, que pega fulano e pega ciclano. Eu digo que tem nela não pega em mim não, agora o que tem em mim pega nela.
Abre a porta da casa que eu vou entrar. Mas tenha cuidado porque tem uma faca, tem um não sei o quê. Eu digo, a faca pode estar lá, mas o que tem em mim tem uma espada. Lebraste, né? E eu quero servir a um Deus que o diabo pode ir mais do que ele. Aonde? Aonde eu quero servir a esse Deus? Eu sirvo a um Deus que quando ele chega, a legião se rende e diz: filho de Davi, vieste tu me atormentar. Não tenha medo de demônio, não tenha medo de inveja, não tenha medo de macumba, não tenha medo de feitiçaria. Tenha medo dele, somente dele. E a pessoa aqui, filho de santo é minha mãe, que eu que sou santo, rapaz. Tem medo de nada. Onde Jesus pisa. Eita, que glória de Deus está aqui nessa casa. Eita, demiante, ostere me andaré biafá. Estou com medo disso, pastor. Medo de escuro, medo disso, medo daquilo. Isso não é de Deus, não. Estou com medo de passar na encruzilhada. Medo de ver um gato preto. Irmão. Discípulo não, mas o que tem de seguidor de Jesus, com medo de tanta coisa. Mas não tem medo da mão de Deus. Eu vou até tomar uma água agora para você pensar no que eu estou falando. Aí a irmã Jô chegou na África e Deus disse: abraça o tuberculoso. E diz para ele que eu estou soprando vida nele. Porque o que tem em Jesus passa para o que está morto. A Bíblia diz que Jesus chegou a ela e disse: não chores. Por que eu não vou chorar? Se o que eu estou carregando ainda está morto. Porque o centurião que está na mesma história aprendeu que a minha palavra vale mais do que a circunstância. O centurião que não está na minha casa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ele nem vive na minha casa, ele nem vai para o culto. Mas ele aprendeu que uma palavra só. Você já tem mais do que isso. Eu estou pregando para alguém aqui que já tem palavra. Eu estou pregando para alguém aqui que já tem promessa. Eu estou pregando para alguém aqui que já tem um decreto de Deus na sua vida e ainda está duvidando. Jesus está dizendo: a palavra vem antes do milagre. Mas eu tenho uma notícia de Deus para você: o milagre virá depois da palavra. Se Jesus já liberou a palavra, fica tranquilo, porque depois da palavra tem milagre. Eu estou pregando algo aqui nessa noite que depois dessa palavra aqui já tem resposta de Deus para alguém que chegou aqui nessa noite. Aí a Bíblia diz assim: não chores. Ô pastor, eu queria que Deus falasse comigo. Vamos orar para Deus falar comigo. Olha a palavra de Jesus para ela: não chore não. Por quê? Porque Jesus não é Deus de muitas explicações. Ele é Deus de muitas ações. Quando ele disse para Faraó: Moisés, diz que o eu sou te enviou. Deus não estava preocupado em provar quem ele era. Tem gente, irmão, que vive a vida toda preocupado em provar quem é. Quer mostrar para alguém quem é. Jesus não está preocupado, porque com a ação que ele fizer, quem está no Egito vai ver quem ele é. Deixem que os outros tirem a sua própria conclusão. Não se justifique. Sabe por quê? Os inimigos não entendem, os amigos não precisam de justificativa. Jesus está dizendo aqui: não chore. Ele podia dizer: não chore, porque eu vou lá, vou pegar o menino, vou colocar no seu braço, não se preocupe. Olha a palavra de Jesus. Pastor, Deus falou algo comigo que eu não estou entendendo. Está entendendo não, meu filho? Você vai ver já já.
Está compreendendo não esse mistério que Jesus está falando com você? Já já tu entende. Não, mas não tem alguém que explique aqui não. Deixa eu entrar no Google, que tem até seguidor de Jesus hoje que faz isso. Significado do sonho, aí procura o Google. Eu não estou entendendo isso aqui. Não estou entendendo que eu sonhei com um gato vermelho, um jacaré entrando aqui, pegando minha perna. Não precisa você entender. Porque o que Jesus te mostrou, Ele vai fazer acontecer. O que Jesus te revelou, ainda que você não esteja entendendo, Ele está dizendo, fica tranquilo que já já tu vê a resposta. Meu Deus, eu estou profetizando debaixo da graça de Deus. Fica tranquilo que já já tu vê o livramento. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, não estou entendendo, minha casa está ruim, está pior. Não é para você entender não, filho, só toma posse da palavra. Quando Jesus disse não chore, é porque tinha algo por trás que Ele iria fazer, que iria tirar a lágrima do olho daquela mulher. Jesus pode estar olhando para você e dizendo, chore mais não, minha filha, diante dessa situação não. E você está perguntando, por quê? Vai ser como? Quando Jesus não tem satisfação para dar para você. Quanto mais intimidade nós temos, Jesus sabe uma forma de falar conosco. Um pastor que era muito íntimo de Jesus perguntou, como é que tu vai fazer? Tu não disse que vai fazer? Como é que tu vai fazer? Chegou no aeroporto, estava andando na fila, chegando perto da fila do embarque. Aí chegou uma pessoa e disse, tu me pergunta como eu vou fazer. Ele disse, oi? Tu me pergunta como eu vou fazer. Ele disse, eita, não é ela não, é Deus que está falando comigo. E eu te digo, e é da tua conta? Diz para quem está do teu lado, diz. É da tua conta. Não chores. Não estou entendendo o que Jesus está falando comigo. Não chores. Eu não estou compreendendo. Eu só sei que Jesus está falando. A palavra que você precisa, você já tem. Não chores. Por quê? Aí Ele vai fazer uma coisa. Ele chega, quem está levando o esquife, e diz. Quando Ele estende a mão, Ele não fala. Os que estão levando o esquife começam a parar. Porque o que está indo com muita velocidade. O que está acabando com muita velocidade. Parece que a conquista demora mais do que as coisas que vão embora. E você olha e diz assim, já foi tanta coisa, eu tinha isso, eu tinha aquilo, tinha uma casa, tinha um carro, tinha isso, tinha aquilo. E parece que só vai indo. Só que eu tenho uma palavra de Deus para você. Antes de Jesus fazer o que Ele tem para fazer na vida do menino, Ele vai mandar quem está levando voltar. Ele vai mandar quem está levando parar de levar. Ele vai dar uma ordem de interdição e diz, aqui você não pode levar mais. Chegou o tempo de restituição. E se eu disser para você que Jesus nessa noite está falando com alguém a teu respeito, e se eu disser para você que Jesus está dando uma ordem, a justiça da terra, e dizendo não leva mais. E se eu disser para você que Jesus está dando uma ordem, dizendo não brinca mais com ela. E se eu disser para você que Jesus está dando uma ordem e dizendo, primeiro eu vou tratar com aquilo que está levando, com aqueles que estão levando, vai ter que parar o esquife. Agora não tem como quebrar mais não, já quebrou. Glória a Jesus, então eu vou bater. Vai ter que parar o esquife, vai ter que parar de levar, porque Jesus está entrando na cena da morte, dando uma ordem. Tem alguém que está recebendo ordem agora. Interessante, irmão. Eita, mistério. Se tem uma coisa que não podia parar, era a cerimônia fúnebre naquele tempo. Mas Jesus sabe quebrar protocolo. Jesus sabe entrar nos computadores da terra. Eu estou pregando para gente que ainda crê, viu, nessas coisas. Jesus ainda sabe visitar a conta bancária.
Quando já viu, pastor? Minha conta está negativa e está positiva. Quando já viu? Jesus ainda sabe fazer umas coisas que ninguém acredita. Jesus ainda para umas cerimônias que alguém está dizendo, não pode parar, porque é cerimônia, é cerimônia. E Jesus está dizendo, quando eu quero quebrar protocolo, eu quebro, rapaz. Quando eu quero mexer, eu sei mexer. Quando eu quero quebrar tudo, eu quebro tudo. E alguém diz assim, por que está levando? Jesus está dizendo, porque eu vou dar uma ordem, ainda não chegou minha ordem. Por que está levando? Por que está acontecendo isso? Porque a situação está desse jeito. Mas a palavra de Deus vai chegar com os que estão mexendo no esquife. Tem alguém que está dizendo, vamos levar ele para o túmulo, vamos levar ele para o cemitério, vamos acabar com a igreja, vamos acabar com os planos da igreja. Mas eu tenho uma notícia de Deus para você, se preocupa não, antes dele chegar no cemitério, Jesus ainda sabe visitar Naim. Os planos que alguém está fazendo, está até dando certo por enquanto. Já colocaram o morto no esquife, já conseguiram caminhar um pouquinho com o morto, já conseguiram mexer um pouquinho, roubar um pouquinho, fazer umas coisinhas diferentes, querer mexer com a igreja, levantar umas coisas. Alguém está olhando e dizendo, e aí, não vai acontecer nada não? Jesus está dizendo, ei rapaz, eu vou mexer com quem está levando o esquife. Meu Deus, pastor, e agora a economia afunda, as coisas afundam. Jesus está dizendo, eu ainda sei parar quem está levando o esquife. Eu estou pregando para crente espiritual aqui que está entendendo o que Jesus está falando. Fica tranquilo, quem está levando o esquife diz, agora não paro. Por quê? Porque cortejo não se para no meio. O menino podia viver dentro de casa. A interrupção poderia acontecer dentro de casa se alguém não pegasse no esquife. Mas Jesus está dizendo, eu não quis fazer dentro da casa. Eu não quis impedir que sentasse na maca. Eu não quis impedir que começasse a tramar, que começasse a fazer. Mas uma coisa eu impeço, a chegada no cemitério. Oh meu Deus. É assim a Bíblia, irmão. Senão não é Bíblia. Amã lutou. Quando ele disse, hoje eu mato Mardoqueu. Aí Deus disse, hoje chegou minha hora. Ainda não chegou a hora de Deus não. Eu estou falando algo no mundo espiritual aqui. Satanás, ainda não chegou a hora de Jesus parar o esquife não. Elei pra xeremicas. Mas Jesus vai saber parar a cerimônia. O que alguém pensa que vai ser 4 anos, Jesus diz, eu ainda chego no meio. O que alguém pensa que está... Porque eu vou fazer quem está levando o esquife parar de levar. Por quê, pastor? Não vai precisar mais de esquife não. Porque o morto vai levantar. Não vai precisar mais de maca não. Por quê? Não vai ter mais enterro. O funeral vai ser cancelado. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que estava até dizendo, meu Deus, está tudo caminhando para isso. Mas Jesus manda te dizer, o funeral vai ser cancelado. E o coveiro que abriu a cova vai ter que fechar. Vai ter que tapar de areia de novo. Por quê, pastor? Porque você não morre antes de Deus cumprir algo na tua vida e na tua história. Ele segura na mão do menino e diz, levanta-te. Ele se levanta e Jesus pega ele e diz assim, não abraça a multidão agora não, vai falar com a tua mãe. Por quê, pastor? Porque Jesus sabe devolver em áreas de dor aquilo que consola a nossa alma. Tem dores que você já enfrentou que por mais que as pessoas digam, chore não, fica assim não. Só você e Deus sabe. Só que a pessoa de Jesus sabe devolver. Sabe te entregar
e sabe consolar a tua alma com aquilo que Ele vai fazer. A Bíblia diz: e devolveu ele a sua mãe. Eu quero declarar sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre... Quando Deus estava me dando essa mensagem, eu nem lembrei que teve morto também domingo, não foi? Foi morto domingo, foi morto hoje. Mas parece que os mortos estão ressuscitando. Mano? Parece que o que está morto está se levantando. Parece que o que está morto, Jesus está visitando. A Bíblia diz assim: correu dele esta fama por toda a Judeia e toda a circunvizinhança. Os mesmos que disseram: estou indo para o enterro da mãe de fulano, disseram: estou voltando agora com o menino vivo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o que Deus tem para fazer na tua vida é para realização pessoal somente, não vale. Mas se é para glorificar o nome dele, é por isso que o Salmo 34 diz: deleita-te em mim, porque eu vou cumprir o desejo do teu. Quando você está nele, você não pede nada que não é dele para você. Deleita-te em mim, porque eu sei satisfazer o desejo, a vontade que está lá dentro, no íntimo do teu coração.